Boa noite. Cavaco Silva prepara-se para falar ao país. O Presidente da República vai fazer dentro de alguns minutos uma comunicação sobre a formação do novo governo. A comunicação de Cavaco surge depois do chefe de Estado ter recebido o Presidente do PSD, o partido mais votado nas legislativas de domingo. Passos Coelho chegou ao Palácio do Belém às 6 da tarde, em ponto, e reuniu-se com o Presidente durante cerca de 1 hora. No final, o Presidente do PSD não fez quaisquer declarações. Está assim dado o pontapé de saída para a formação do novo governo, 2 dias depois da vitória sem maioria absoluta da coligação Portugal à Frente, que uniu o PSD e o CDS. No rescaldo das eleições legislativas, o Presidente deverá a todo o momento fazer uma comunicação. Vamos em direto para Belém, onde se encontra Luísa Bastos. Boa noite. Luísa, a que horas está prevista essa declaração ao país por parte de Cavaco Silva? Cavaco Silva vai falar quando forem exatamente 8h10. Será uma intervenção curta de cerca de 5 minutos depois de ter recebido Pedro Passos Coelho. É sabido que o Presidente do PSD quer formar governo com o CDS, mas não tendo maioria absoluta, Cavaco Silva pode pretender um entendimento mais alargado, um entendimento que garanta que não haverá uma ameaça permanente de instabilidade, nem o risco de uma queda contínua do governo e também, por outro lado, que o Orçamento de Estado, por exemplo, é viabilizado, assim como reformas e medidas essenciais para o país, nomeadamente para garantir o equilíbrio das contas públicas, a competitividade da economia e também a redução do endividamento externo. Em julho, quando marcou as eleições, o Presidente citou mesmo o exemplo da Finlândia, onde em abril houve eleições, ninguém ganhou com maioria absoluta e 3 partidos acabaram por se entender e formar governo. Cavaco Silva já disse também, entretanto, que a solução para Portugal não tem necessariamente de passar por uma coligação governativa, mas, por exemplo, por um chamado acordo de incidência parlamentar. Isso significaria que PSD e CDS poderiam governar sem terem maioria absoluta, mas garantindo que no Parlamento o PS viabilizaria os diplomas essenciais. No último ano, António Costa e Pedro Passos Coelho têm estado de costas voltadas, mas a verdade é que o quadro parlamentar alterou-se completamente com as eleições de domingo passado e Cavaco Silva deverá aproveitar esta oportunidade mais uma vez para tentar garantir aquilo que sempre tem pedido, um governo duradouro, estável e, saindo ele da presidência em março, deixar o país com essa garantia de alguma estabilidade e não sob o risco da instabilidade governativa. Vamos ouvir daqui a pouco o que o Presidente tem a dizer sobre a formação do novo governo. Luísa Bastos em Belém, com a comunicação de Cavaco Silva, às 8h10. Voltaremos então lá quando ela ocorrer. O PSD e o CDS vão apresentar amanhã o acordo de governo. O anúncio está marcado para as 11 da manhã, num hotel em Lisboa. Os 2 partidos reuniram as suas comissões políticas para firmar o entendimento apresentado por Passos Coelho a Cavaco Silva. Depois da audiência do Primeiro-Ministro com o Presidente, PSD e CDS reúnem os respectivos Conselhos Nacionais. O debate com os dirigentes dos 2 partidos serve para estudar o cenário político de pós-eleições. Num hotel em Lisboa está reunida a Comissão Política do PSD e no local encontra-se a Lígia Veríssimo. Boa noite, Lígia. Boa noite. É uma reunião do Conselho Nacional que começou atrasada por causa precisamente dessa audiência que Pedro Passos Coelho, o Presidente do PSD, manteve com o Presidente da República. Essa audiência prolongou-se para além do que era previsto e esta reunião, que estava marcada para ter início às 6h30 da tarde, começou apenas, eu diria, há pouco mais de 40 minutos. Portanto, só por volta das 8h30 teremos luz branca sobre o que estará a passar aqui então numa sala deste hotel em Lisboa. Será Marco António Costa que virá aqui dar conta desse acordo de governo que será assinado amanhã entre os 2 partidos e que foi disponibilizado há pouco aos jornalistas. É um acordo sucinto, tem apenas 6 páginas e logo no início mostra a intenção de desenvolver um permanente espírito de compromisso. Reconhece nesse acordo de governo que os 2 partidos não têm a maioria no Parlamento e, portanto, que será preciso negociar, mas também adiantam que
essa base de diálogo, esse compromisso terá sempre por base o programa que, entretanto, foi apresentado com que os dois partidos se apresentaram a eleições. Também em relação às próximas eleições, aquelas que se avizinham em relação às eleições presidenciais, há aqui uma ligeira mudança na posição dos dois partidos. Eles que inicialmente se comprometiam a apresentar um candidato comum evoluíram agora para uma posição um bocadinho mais de abertura, dizem apenas que se comprometem a ter uma posição comum em relação às presidenciais, isto para o caso eventualmente de haver mais do que um candidato, imagino eu, onde os dois partidos se situam mais à direita, ou eventualmente que se decida de alguma forma dar liberdade de voto aos eleitores, portanto uma evolução também aqui neste acordo de governo entre os dois partidos, que será assinado, como de resto disseste, amanhã, pelas 11 da manhã, enfim, é um acordo recorde, ele está a ser apresentado neste momento aos conselheiros nacionais do PST, são mais de 100, um acordo recorde e pensa-se que também será uma aprovação recorde, uma vez que será apresentada e aprovada durante o dia de hoje e amanhã, então, aqui precisamente no mesmo hotel será assinado um acordo de governo com que o PST pretende governar nos próximos 4 anos. Veremos o que vai dizer Marco António Costa daqui a pouco, por volta das 8h30, sobre este assunto. Lígia Veríssimo a acompanhar esta reunião do PSD. Também a Comissão Política do CDS está reunida na sede do partido, em Lisboa, onde está a Joana Machado. Olá, Joana. Boa noite. Aqui atrás de nós está reunida então a Comissão Política do CDS, uma reunião que acontece em simultâneo com o encontro no Partido Social Democrata que acabámos de ver. Aqui em destaque no acordo de governo que tem na mão também a colaboração no plano parlamentar. Havia alguma especulação sobre se os dois partidos se iriam sentar no Parlamento com grupos parlamentares distintos ou num mesmo grupo parlamentar, e este acordo do governo prevê então grupos parlamentares autónomos, dizem os autores do documento, como forma de garantir a estabilidade. Aqui ainda não há novidades sobre o encontro que agora decorre, mas sabemos da reunião da Comissão Executiva, que Paulo Portas tinha como objetivo perguntar e aconselhar-se junto das fontes mais próximas sobre a melhor maneira de conduzir de participar neste novo governo, de o conduzir em paralelo com Passos Coelho. Também sublinhar alguns dos destaques que estão aqui a ser sublinhados neste acordo, um espírito de cooperação e de negociação várias vezes repetido ao longo deste documento. Atrás de nós decorre a comissão do CDS, depois seguir-se-á a reunião do Conselho Nacional. Joana Machado a acompanhar a reunião do CDS. Já António Costa reuniu-se ao longo do dia com as federações socialistas. Daqui a pouco será a vez da Comissão Política do PS. Na sede do PS em Lisboa está o Tiago Contreiras. Boa noite, Tiago. O ambiente na Comissão Política é de união em torno de António Costa ou há divisões? Boa noite, é a grande dúvida neste momento, até porque há um voto de silêncio em torno do Partido Socialista. As poucas coisas que se vão conseguindo saber é que o líder socialista está na sede nacional do Largo do Rato, talvez acompanhe aqui a declaração de Cavaco Silva, mas se reagirá ou não às palavras do Presidente continua a ser uma incógnita. A reunião política desta noite serve para analisar os resultados eleitorais e também para definir uma estratégia futura. É esperado que António Costa marque um congresso do PS e também agende eleições diretas, e o líder socialista, que se encontrava, por assim dizer, entre a espada e a parede, teve hoje uma boa notícia. Francisco Assis poderia ser um forte candidato à liderança socialista, já veio considerar que esta corrida interna é extemporânea, só depois das presidenciais haverá uma definição interna daquilo que será o futuro próximo de António Costa e também do Partido Socialista. A grande questão neste momento prende-se com o facto de saber se António Costa vai virar à esquerda ou à direita. Os partidos da esquerda lançam o repto ao PS, do lado da direita há também esse pedido de compromisso e entendimento. Foi isso mesmo que também ontem Fernando Medina, figura própria acima de Costa, disse no discurso do 5 de outubro. Daqui a pouco já vamos ver então esse repto dos partidos da esquerda ao Partido Socialista. Regressamos para já ao Palácio de Belém, onde permanece a Luísa Bastos e onde a qualquer momento se espera a comunicação de Cavaco Silva. Luísa, poucos segundos para os 10 minutos, para as 8h10, já há sinais do Presidente?
Não, mas estamos já na contagem decrescente para a entrada de Cavaco Silva na sala onde se vai dirigir ao país. É a primeira vez que Cavaco Silva opta por falar aos portugueses antes de indigitar um primeiro-ministro. Isso não aconteceu em 2009, no governo minoritário também de José Sócrates, também não aconteceu com Pedro Passos Coelho em 2011, mas a verdade é que a situação do país leva a que desta vez o Presidente opte por falar aos portugueses. Vamos ouvir as condições que Cavaco Silva impõe para a formação do novo governo. Tendo em conta os resultados das eleições para a Assembleia da República, em que nenhuma força política obteve uma maioria de mandatos no Parlamento, encarreguei o Dr. Pedro Passos Coelho de desenvolver diligências com vista a avaliar as possibilidades de constituir uma solução governativa que assegure a estabilidade política e a governabilidade do país. O governo, a empossar pelo Presidente da República, deverá dar aos portugueses garantias firmes de que respeitará os compromissos internacionais historicamente assumidos pelo Estado português e as grandes opções estratégicas adotadas pelo país desde a instauração do regime democrático e sufragadas nestas eleições pela esmagadora maioria dos cidadãos. Em particular, existe a observância das obrigações decorrentes da participação nas organizações internacionais de defesa coletiva, como a NATO, e da adesão plena à União Europeia e à Zona Euro, assim como o aprofundamento da relação transatlântica e o desenvolvimento dos laços privilegiados com os Estados de expressão portuguesa, nomeadamente no âmbito da CPLP. Portugal enfrenta complexos desafios que importa ter bem presente. Em 2011, teve de subscrever um programa de assistência económica e financeira com as instituições internacionais. A sua execução foi concluída em maio de 2014, tendo o país regressado com sucesso aos mercados para financiamento do Estado e da economia. Na próxima legislatura, Portugal deve seguir uma trajetória sustentável de crescimento da economia e a criação de emprego, que permita a eliminação dos sacrifícios que foram exigidos aos portugueses e o combate às situações de pobreza. Estes objetivos têm de ser alcançados ao mesmo tempo que são cumpridas as regras europeias de disciplina orçamental, tal como acontece com os outros Estados-membros da Zona Euro. Será necessário assegurar a sustentabilidade da dívida pública, o equilíbrio das contas externas, a redução do endividamento para com o estrangeiro e a competitividade da nossa economia. Importa, pois, criar as condições políticas que permitam melhorar o bem-estar do nosso povo e reforçar a credibilidade externa do país. Por isso, é fundamental que, tendo os portugueses feito as suas escolhas nas eleições de domingo, seja agora formado um governo estável e duradouro. Como acontece em todas as democracias europeias, cabe aos partidos políticos que elegeram deputados à Assembleia da República revelar abertura para um compromisso que, com sentido de responsabilidade, assegure uma solução governativa consistente. Que fique claro, nos termos da Constituição, o Presidente da República não pode substituir-se aos partidos no processo de formação do governo, e eu não o farei. Recordo que até ao mês de abril do próximo ano, o Presidente da República não dispõe da faculdade
de dissolver o Parlamento, devendo, entretanto, entrar em funções o novo Governo e ser aprovado o Orçamento do Estado para 2016, instrumento decisivo para a sustentabilidade financeira do país. Portugal necessita, neste momento da nossa história, de um governo com solidez e estabilidade. Este é o tempo do compromisso. O país tem à sua frente um novo ciclo político, em que a cultura do diálogo e da negociação deve estar sempre presente. Confio que as forças partidárias vão colocar em primeiro lugar o superior interesse de Portugal. Boa noite. E aí está a condição essencial imposta pelo Presidente da República de que Passos Coelho tente agora negociar com o Partido Socialista uma solução governativa estável, já que PSD e CDS sozinhos não têm maioria absoluta no Parlamento. Que solução será esta? Caberá aos partidos. Cavaco Silva remete essa responsabilidade por inteiro para os partidos no Parlamento negociarem essa solução e esse compromisso para um governo duradouro e estável. Mais uma vez é aquilo que o Presidente pede, já o tinha feito em 2013 e na altura as negociações falharam. Agora Cavaco Silva espera que o novo quadro parlamentar dê uma nova oportunidade a este governo estável e duradouro que sempre pediu, lembrando ainda Cavaco Silva que a Assembleia da República não pode ser dissolvida e é preciso viabilizar o Orçamento do Estado. Luísa Bastos, em direto do Palácio de Belém, com a comunicação ao país do Presidente da República. Aqui na nossa companhia está o diretor do Diário de Notícias, André Macedo. Boa noite. Que leitura é este discurso? É o discurso previsível, depois das eleições, de um resultado que não é definitivo ou que não permite a eleição de um governo maioritário, portanto PSD e CDS não o conseguiram. O Presidente da República aproveita a deixa de António Costa e sublinha a necessidade de haver compromisso político e, portanto, este ser o tempo do compromisso. Como é que esse compromisso vai ser alcançado? É a dúvida que existe, embora me pareça que o mais provável, se não acontecer nenhuma hecatombe esta noite no Lar do Rato, no Partido Socialista, ou seja, se António Costa mantiver ou tiver força e capacidade para segurar, para repetir o que disse no domingo à noite, isto é, que permanecerá no governo nos próximos meses até um congresso e que, portanto, deixa em aberta a possibilidade de apoiar o Orçamento de Estado, significa que esse compromisso, apesar de Cavaco Silva gostar ou gostaria que fosse longo, será pelo menos para um ano, talvez 2, mas para já o que está sobre a mesa é aprovar este Orçamento de Estado de 2016 para cumprir precisamente os compromissos internacionais de Portugal e não deitar tudo a perder, tudo o que aconteceu nos últimos anos a perder. Francisco Assis deu indicações de que antes das presidenciais é extemporâneo falar de uma candidatura dele à liderança do PS, o que deixa em aberto que depois das presidenciais a coisa muda. Isso. O facto de António Costa poder estar na liderança do Partido Socialista de uma forma provisória poderá facilitar o compromisso com a coligação ou dificultar? Facilita em absoluto, porque, repara, o facto de António Costa estar muito provavelmente a prazo, provavelmente está mesmo a prazo e vai ter que sair em Congresso se surgir uma candidatura forte. A verdade é que nenhum líder, se fosse eleito agora, gostaria de ver a sua primeira decisão ser apoiar o governo do PSD e CDS. E, portanto, esse trabalho ingrato, este trabalho que tem que ser feito de votar ou pelo menos abster-se no Orçamento de Estado, se for feito por António Costa, é um favor aos candidatos futuros do Partido Socialista. Mais uma vez, como Manuel Ferreira Leite fez a Passos Coelho quando aprovou o orçamento do governo de Sócrates. Exatamente. Passos Coelho também aprovou os PECs de José Sócrates a certa altura. E também o orçamento de 2011. Isso, e portanto não é inovador essa situação, ainda bem que António Costa, como já dissemos aqui, não se demitiu, porque o país precisa desse apoio, já que PCP, Bloco não estão disponíveis de todo para perceber o contexto em que o país se encontra, e portanto António Costa tem este dever, a não ser que hoje à noite, porque há vozes que dizem que sim, que hoje à noite no Partido Socialista as críticas sejam tão fortes que António Costa se veja obrigado a sair, não sendo esse, no entanto, o seu perfil, que é um perfil de resistente, de politicamente amadurecido e resistente e com capacidade para permanecer durante os próximos 3-4 meses. Sendo que a situação política portuguesa, resolvendo isso e tendo que se acelerar todos os prazos para aprovar o Orçamento de Estado para que esteja em vigor em janeiro ou fevereiro, o ideal era que fosse aprovado rapidamente, o que exigirá acordos pontuais da parte do PS, porque não vai também vender ou dar de mão beijada esse apoio. Há uma responsabilidade institucional, mas seria bom que o PS conseguisse uma ou outra
inserir uma outra questão no Orçamento de Estado e que isto tem seja que ser feito apresentado muito rapidamente em Bruxelas. Ele tem que ser apresentado muito rapidamente em Bruxelas porque há compromissos a cumprir, embora os calendários nacionais e o facto deste governo permanecer, ou seja, não há propriamente uma transição política, tenha recebido, quer de Bruxelas, quer dos mercados, as boas-vindas, ou seja, não há alteração de percurso. Portugal sublinhou que, ao contrário do que aconteceu noutros países, como a Grécia, por exemplo, ou até na Irlanda, ou países que foram sujeitos a resgate, não houve alteração política e, portanto, há probabilidade de tudo isto se resolver dentro de alguma acalmia, ou pelo menos sem os problemas que se antecipavam há um mês ou dois. André Macedo, muito obrigado. Obrigado. O PCP vai apresentar uma moção de rejeição ao programa de governo da coligação. À semelhança do Bloco de Esquerda, os comunistas anunciaram também que estão disponíveis para um compromisso destinado a formar com o PS um governo de esquerda. A esquerda teve mais votos. Para os comunistas é sinal de que a maioria dos portugueses rejeita o programa da coligação. É assim a leitura que o PCP faz dos resultados das eleições e por isso decidiu. O PCP apresentará uma moção de rejeição ao programa de um governo do PSD-CDS que venha a ser presente na Assembleia da República. Ao Partido Socialista lança uma provocação. O PS só não forma governo porque não quer. Nada o impediria de se apresentar disponível para formar governo, se a sua vontade fosse de ruptura com a política direita. O PCP não faltará uma política patriótica de esquerda. A porta fica aberta para um compromisso à esquerda, mas diz Jerónimo de Sousa que nem PS nem Bloco contactaram até agora o Partido Comunista. De resto, Catarina Martins antecipou-se a desafiar os socialistas. Apelamos diretamente ao Partido Socialista para que esteja à altura desta responsabilidade e nós mostramos a nossa disponibilidade para conversar com o Partido Socialista sobre uma solução de estabilidade. Mas para isso é preciso que o Partido Socialista decidir se quer conversar com a esquerda para uma solução de estabilidade ou prefere dar estabilidade a um governo minoritário de direita. A esquerda do Parlamento espera uma resposta do PS e garante que, por ela, PSD e CDS não governam Portugal. Os partidos políticos vão receber cerca de 14 milhões de euros em subvenções anuais. A atribuição do dinheiro varia em função da distribuição dos quase 5 milhões de votos conseguidos nas eleições legislativas de anteontem. PSD e CDS, que formaram a coligação Portugal à Frente, vão receber quase 5 milhões e 900 mil euros por ano. É cerca de 1 milhão mais do que irá receber por ano o Partido Socialista, o segundo partido mais votado. O Bloco de Esquerda recebe quase 1 milhão e 600 mil euros, um pouco mais do que o PCP e o PEV. Entre os partidos mais pequenos, o PAN foi o único que elegeu um deputado e terá direito a 212 mil euros por ano, mesmo sem representação parlamentar. O PDR e o PCTP-MRPP terão também direito à subvenção anual porque conseguiram mais de 50 mil votos. O partido de Marinho Pinto irá receber 163 mil euros por ano, um pouco mais do que o partido de Garcia Pereira. O FMI prevê que o desemprego baixe em Portugal este ano. O fundo espera ainda um